eu fui trabalhar numa loja de guitarra que chamava Vintage Gear, que era uma loja que eu era cliente desde quando eu tinha chegado lá, e era uma loja que tinha um pai e um filho só, uma pequena loja, mas super conceituada, todos os artistas, o mundo inteiro passando por Los Angeles iam lá, grandes produtores, pessoas, né, músicos e tal, conheci muita gente, e desde Neil Young, a Johnny Depp, enfim, essas histórias hollywoodianas, né, de todo mundo que passa por lá e toca guitarra e tal. Então, Leonardo Rios Marques, tenho 45 anos, nasci em Belo Horizonte. Começou, eu acho, primeiro como ouvinte, né? Eu comecei a colecionar discos de vinil, assim. Não colecionar, assim, era um dinheirinho que entrava ali de uma tia ou outra, sempre virava vinil, né? Eu tinha uns 12 anos. Era um lance, assim, tipo, de interesse mesmo, de buscar o. Eu acho que eu fui sacando que ali, naquele lance ali, tinha alguma coisa que me agradava muito ali. Como eu era um cara tímido, mais na minha e tal, não fazia muito esporte e tal, era um lance que, sei lá, era um refúgio talvez ali que eu sentia, um lugar. Criando essa pequena coleçãozinha ali, imerso, né, nos discos, e começando a ter apreço por aqui, pô, quem que fez essa música? Ah, essa letra, aonde foi gravado? Já tinha esse interesse, assim, de como que a coisa foi feita, ele mesmo sem saber porquê, ele, mas eu lembro de fazer uma visita na casa de um tio meu, ele tocava violão e tal, mas o violão nunca me despertava algo, assim, ele tinha uma guitarra, assim, num quarto lá, e eu lembro que essas coisas de festa, né, socializar, não era meu forte e tal, e aí eu entrei nesse quarto, tinha essa guitarra com um amplizinho lá, e eu comecei a tocar, eu falei, caralho, isso aqui é muito doido. Tô fazendo barulho, aquelas coisas. E aí, finalmente, ele me deu e falou assim, ó, só vou te dar a guitarra, mas se você entrar na aula, porque eu sempre tinha umas febres assim e largava depois, né? Típico, né, de moleque e tal. E aí, beleza, aí comprou a guitarra, comecei a fazer aula e aí fui desenvolvendo mais e mais o interesse pelo instrumento. E aí, nisso, 15 anos de idade, ali no colégio, conheci uma turminha, uma galera, mas tinha uma certa facilidade, talvez, ali para uns solos, para umas coisas que eles sacaram mais do que eu. Você falou, pô, você tem uma onda aí. E aí eu fui indo e aí eu desenvolvi muito rápido, assim. Mas eu não vinha de família musical, então era um lance meio. Eu tava pioneiro ali da família ali. E aí essa galera deu essa chance assim para tocar com eles e foi rolando, foi ficando legal. Aí eventualmente a gente foi fazer show junto. Eu lembro com 15 anos de idade a gente abriu para Fernanda Abreu numa festa que tinha no colégio, chamava Forrock e tal. E aí a gente foi tocando e logo, sei lá, com 16, 17 anos já começamos a fazer música. Aí já entramos para um estúdio. Aí já começamos ali a desvendar os arranjos, o que eu ia fazer na música. Já tinha um outro vocalista que tocava guitarra, então eu ia fazer um arranjo diferente. Então aquilo tudo já. E já na música autoral. Aí depois disso a gente fez uma fitinha cassete, aí a banda acabou se desfazendo também e eu entrei no Diesel nessa mesma época. Mas a gente foi pra lá no fim de 2001 e aí a gente foi na cara e na coragem mesmo. Eu tinha $300 no bolso e compramos o vocalista tinha um pouquinho mais de grana e ele comprou uma van dos anos 70, uma van da Chevrolet, assim, de 76, eu acho. E a gente comprou ela e foi morar nela. Achamos um colchão na rua. Foi meio um conto de fadas, que um mês depois a gente assinou um contrato com o Clive Davis, figura lendária da indústria mundial. Assim. E aí daí a vida meio começou lá, em grande estilo, vamos dizer assim, né? Eu tava já com uns 22 para 23, a gente assinou um puta contrato e tal, e começamos a experimentar vários estúdios, gravar com várias pessoas diferentes para sacar com quem que a gente queria fazer esse disco. E foi dada essa oportunidade para a gente escolher, literalmente, assim, o time dos sonhos e tal. E a gente acabou com o Matt Wallace, que tinha feito Faith No More, que é uma banda que a gente curtia muito. Esse foi esse início da juventude aí, né? Tipo, dos 20 e poucos anos, é aquele sonho de estar numa banda, de ter uma carreira internacional e tudo. Meio que aconteceu por um momento. E aí, esse momento durou uns 2 anos, até que
o Clive Davis saiu da própria gravadora dele, que era a J Records, ele foi ser presidente da RCA, e aí as coisas mudaram, a dinâmica toda mudou, outras pessoas assumiram o controle ali, e o nosso combinado, que era de fazer o que a gente tivesse a fim de fazer artisticamente, mudou. Aí eles queriam já alguma coisa mais formatada para rádio e tal, e a gente não era esse tipo de banda e tal. E acabou que o contrato foi quebrado. E daí sim começou a vida mesmo real no exterior, né, sendo imigrante e tal, tendo que trabalhar. Eu fui trabalhar numa loja de guitarra que chamava Vintage Gear, que era uma loja que eu era cliente desde quando eu tinha chegado lá, e era uma loja que tinha um pai e um filho só, uma pequena loja, mas super conceituada, todos os artistas do mundo inteiro passando por Los Angeles iam lá, grandes produtores, pessoas, né, músicos e tal. Conheci muita gente, e desde Neil Young, a Johnny Depp, enfim, essas histórias hollywoodianas, né, de todo mundo que passa por lá e toca guitarra e tal. E nisso foi um grande aprendizado também para mim, assim, de aprofundar no conhecimento de instrumentos vintage, desde de guitarras, baixos, teclados, microfones, tudo, né? 3 ou 2004, se eu não me engano, até 2008, assim, quando a loja eventualmente fechou. Então, depois que a banda chegou nesse fim desse ciclo, que a gente viu que a gente tentou ali de tudo, né? A gente dedicou a vida mesmo, assim, àquela coisa toda. E a gente viu que aquele sonho nosso já não estava mais rolando, né? De viver de música, viver da nossa arte e tal. A banda acabou, né, dispersando por vários outros motivos e tal, chegando a um fim. O primeiro disco que eu gravei tudo, todos os instrumentos, menos a bateria. Eu tinha uma plaquinha de som de 2 canais, um microfonezinho só, e gravei em casa. E o resultado disso foi bem legal, um disco que eu amo até hoje, e chamou a atenção da galera da cidade, dos outros músicos, assim, pela sonoridade, pela estética. Uma Dia e Noite no Mesmo Céu, o meu primeiro disco solo de 2012. E aí, a partir daí, coincidentemente, eu tinha meio que me mudado para um cubículozinho. Eu estava quase voltando para os Estados Unidos, assim, e eu tinha deixado as minhas coisas, as poucas coisas que eu tinha, não tinha tanto de coisa, num espacinho que era numa galeria comercial de um amigo e tal, quase como um depósito, assim, me preparando para sair do país de novo. Só que a galera começou a me chamar para fazer trabalho, assim, pô, produz meu disco aí e tal, gostei muito, né, do que você fez com o seu e tal. E aí quando eu vi, eu já tava nessa bola de neve que nunca parou.